Irregular. Chiado. A carruagem parou bruscamente, atingida por todos os lados por pedras e ovos, no local designado preparado pela família imperial. Baque. Com um baque retumbante, Frei emergiu da porta aberta abruptamente. Mancando um pouco e segurando sua bengala, ele caminhou em direção aos guardas. Alice e Ariane seguiram-no, as suas expressões eram uma mistura de complexidade e pálido desconforto. Frei Raun Starlight entra. Um criado anunciou isso, as palavras ecoando pelo grande salão de baile organizado pela família imperial. Um silêncio frio envolveu o salão de baile. Passo, passo. Nesse silêncio, Frei moveu-se silenciosamente. Seus olhos estavam fixos apenas no local onde seu crachá foi colocado. Recebendo olhares curiosos, abertamente hostis e frios, Frei se aproximou de seu assento e logo franziu a testa. O que é isso? Para sua surpresa, seu assento estava situado bem na extremidade do salão principal. Segundo a tradição, como filho mais velho de um duque, Frei deveria ter ocupado o primeiro lugar. Mesmo que não fosse esse o caso, era costume não colocar ninguém no último lugar. No entanto, inequivocamente, o nome de Frei estava posicionado naquele local em um crachá simples, do tipo normalmente usado para barões. Percebendo a intenção por trás desse arranjo, Frei examinou cautelosamente os arredores. He. Ele vai pirar? Isso seria divertido, certo? A maioria dos nobres observou com antecipação, curiosos sobre a reação dele. No passado, tal situação teria sido inimaginável. No entanto, agora entre a nobreza, Frei não era mais alguém que eles se sentiam obrigados a respeitar ou mesmo a reconhecer. Submetido ao escrutínio público diário, à investigação tanto da família imperial como da igreja, e mesmo enfrentando o desrespeito dos plebeus, Frei estava destinado a perder poder e riqueza nas audiências surpresa que se seguiram à cerimônia de verificação e inauguração do herói. Svi. Assim, quando Frei, com uma expressão sombria, sentou-se bem no final e baixou a cabeça, os nobres se viraram discretamente, cobrindo a boca para esconder o sorriso, enquanto as criadas conversavam entre si. Se Frei se tornar um plebeu, o que acontecerá? Não tenho certeza, mas aposto que as nobres vão atormentá-lo muito. Devo acolhê-lo e criá-lo? Se ele não obedecer, posso chicoteá-lo um pouco. Você deve estar brincando. E se você também for alvo? Os murmúrios abafados das jovens criadas, recentemente iniciadas no serviço no Palácio Imperial, chegaram a Frei, sentado na extremidade oposta. Frei não era mais um inimigo público, ele havia se tornado uma presa pública. Sua habitual expressão confiante, sorriso brincalhão e olhar arrogante estavam visivelmente ausentes. Em vez disso, ele parecia ansioso, desolado, medroso e totalmente derrotado. Para aqueles familiarizados com seu comportamento passado, testemunhar Frei em um estado tão lamentável trouxe uma sensação perversa de satisfação. O título iminente de jovem duque desgraçado, que logo seria concedido a ele, tinha um encanto estranho, fazendo com que vários espectadores salivassem com a perspectiva de controlar alguém que havia caído do pedestal mais alto. Assim, apesar de sua aparência miserável, Frei foi alvo de olhares e comentários explícitos por algum tempo. No entanto, houve algumas exceções. Ele não parece bem. Certo, ele parece pior do que da última vez que o vi. Sussurros trocados entre os criados da mansão Starlight, discutindo cautelosamente atrás de Alice e Ariane. Olhares lamentáveis de várias jovens observando Frei. Mentor, quem é esse homem? Disseram-nos para não ficarmos sentados ali, não foi? Suspirar. Eu não queria vir. Uma garota bonita falou, acabando de chegar ao baile enquanto segurava a mão de seu mentor. Frei. Olá. Sentado miseravelmente bem no final, Frei foi abordado por alguém. É bom ver você aqui. Virando-se para responder, Frei inclinou a cabeça confuso enquanto damas nobres com maquiagem pesada lhe davam sorrisos maliciosos por trás. Você gostaria de vir até a nossa mesa? Deve ser bastante desconfortável para você aqui. Sim, venha para o nosso. Enquanto as senhoras sorridentes puxavam a manga de Frei com sua oferta, ele perguntou. Quem é você?
À sua pergunta, o riso das jovens vacilou. He. Você não se lembra de nós? No entanto, o aparente líder entre eles permaneceu calmo, sussurrando com um sorriso. Estávamos na mesma turma. Mesma classe? E éramos seus fãs devotos. Eles eram os representantes da chamada facção Frey na academia, todos vindos de famílias nobres de pelo menos o posto de marquês. Você ainda não se lembra? Enquanto a garota que costumava massagear os ombros de Frey diariamente colocava suavemente a mão em volta de seu ombro, ele baixou o olhar e falou baixinho. Ainda não me lembro. Oh, vamos lá. Porque simplesmente não estou interessado em mulheres frívolas. A jovem que massageava seu ombro ficou em silêncio. Acho que você não percebe a situação em que está agora? Um momento depois, a expressão da garota tornou-se ameaçadora. Logo você terminará. Talvez você se torne um plebeu comum, certo? As unhas da garota cravaram-se no ombro de Frey enquanto ela falava. Você sabe quanto suborno eu lhe dei até agora? Não só eu. O dinheiro e os subornos combinados das famílias reunidas aqui e provavelmente poderiam sustentar o império por 5 anos? Dizendo isso, a garota se aproximou de Frey com uma expressão fria. Então, como você vai assumir a responsabilidade? Eca! Você logo será um plebeu, despojado de toda a sua riqueza. Como você planeja enfrentar a fúria das famílias nobres que investiram em você? Apesar das unhas da garota cravadas em seu ombro, Frey, sem se virar, simplesmente abaixou a cabeça. He. É divertido. O poderoso Frey agora está se curvando diante de mim. Com um olhar satisfeito, a garota sussurrou no ouvido de Frey. Você quer que a gente leve você como escravo? Com nosso poder, podemos facilmente esconder alguém como você. É moleza. Continuando, notando o rosto pálido de Frey e seu olhar fixo no chão, a garota sorriu maliciosamente. Em troca, gostaria que você retribuísse a humilhação que sofremos por sua causa. Se você recusar, poderá ser vendido para um bordel ou até mesmo sequestrado. Há alguns que estão de olho em você. Ao ouvir isso, Frey murmurou em voz baixa. Pare com isso. A garota, inclinando a cabeça momentaneamente, sorriu. Você deveria parar. PFFT. De repente, cercando Frey, agora caído, com o braço sobre o ombro dele e olhos cheios de ganância, o líder deles falou. Que engraçado. Eca. Ela sussurrou, torcendo o braço dele para frente e para trás. Desde quando você poderia nos comandar? Ao ouvir isso, Frey fechou os olhos e falou com voz tímida. Eu claramente avisei você. Oh querido, que assustador. O que devo fazer? Estou com tanto medo que minhas pernas estejam fracas. A visão do Duque desgraçado, que não conseguia nem reconhecer seu estado atual, tentando comandá-los até o fim. E o tremor em sua voz trouxe alegria às garotas que guardavam vários rancores contra ele. Por quê? Por que você não grita por socorro? No entanto, houve um problema com Frey mantendo tal atitude por muito tempo. As garotas o cercaram lentamente, mostrando expressões frias. Talvez um herói apareça para salvá-lo? Você aí. Pouco antes de as jovens cercarem Frey completamente, alguém apareceu ao lado delas. Você se importaria de se afastar? O que? Quem é você? Era uma garota aparentemente jovem, vestindo um manto que cobria completamente o rosto. Eu não estava planejando vir originalmente, mas insisti, então não há lugar para mim. Com licença. Com essas palavras, ela se espremeu entre as jovens e sentou-se ao lado de Frey. O que há com essa garotinha sem noção? A líder das jovens, observando-a, falou com uma expressão fria. Garotinha, não interfira. Vá embora. Por favor, deixe-a em paz. O que? A líder se virou para ver a pessoa que apareceu atrás dela e engasgou. Não posso deixar meu discípulo resistir, posso? Ah, sim, claro. Foi porque o mestre da torre mágica do Império estava ali com uma expressão severa.
A suposta presença do aprendiz do mestre da torre mágica chamou a atenção da nobreza para o canto da sala. O que você está olhando? No entanto, com uma única palavra do mestre da torre mágica, seus olhares se voltaram. Bem, nós iremos nos despedir. Nessa situação, as jovens optaram por recuar entretanto. Estaremos de volta mais tarde. Esteja preparado. Sussurrando friamente no ouvido de Frei, eles saíram rapidamente para o corredor. Seguiu-se um breve silêncio. Com licença. A garota quebrou o silêncio com uma pergunta gentil dirigida a Frei, que ainda estava de cabeça baixa. Você está bem? Olá. Sem resposta de Frei, ela se inclinou para ver melhor o rosto dele. Ela olhou para o rosto de Frei por um longo tempo. Cuide da sua vida, garoto. Porém, Frei, sem sequer olhar para ela, respondeu com um tom gelado. Implacável, ela olhou para Frei, que já havia voltado sua atenção para a cerimônia de verificação, quase no fim. Por que você deixou que eles te tratassem assim? Por quê? Ela persistiu com sua pergunta. Você não me reconhece? Eu faço? Acabei de ouvir sobre você do meu mentor. Então, por que você continua falando comigo? Estou curioso. Ah! Frei franziu a testa ligeiramente e suspirou, olhando para trás enquanto murmurava. Eu não precisava ter consideração por idiotas que não conseguem entender mesmo quando mandam parar. Mas... Frei desviou o olhar para a garota, que inclinou a cabeça. Ele levantou uma sobrancelha e fez uma pergunta. Quem é você? Na mão esquerda da garota brilhava um anel. Enquanto isso, naquele momento... Do outro lado da porta do corredor, a jovem, que antes pressionava o ombro de Frei com as unhas, viu-se presa entre Serena e Clana. Sinto muito, sinto muito. Ai! Serena e Clana, com expressões frias, agarraram cada uma dos ombros da garota. Você se lembra daqueles que fugiram antes? Lembrei-me de todos eles. Suas famílias e nomes. O anúncio de hoje está preparado? Sim, perfeitamente. Eles estavam conversando calmamente. Mas, quem é aquela garotinha? Ela é a discípula do mestre da torre mágica. Eu vejo. Ela originalmente não deveria vir e ela deve ter chegado inesperadamente e não tinha lugar. Se for esse o caso, é um alívio. Com uma expressão ligeiramente tensa, Clana, que havia feito a pergunta a Serena, deu um suspiro de alívio com sua resposta. Espere, o discípulo do mestre da torre mágica? Logo, ela franziu as sobrancelhas e dirigiu sua atenção para a garota de manto. Na regressão anterior, o discípulo do mestre da torre mágica era apenas Irina. Uma luz que brilha sozinha. Ela é minha discípula. Frei, prestes a questionar a jovem ao lado dele, virou-se ao ouvir a voz por trás. Portanto, não pense em fazer nada estranho. Ao perceber que o mestre da torre mágica estava atrás dele, Frei ficou em silêncio com suas palavras. Tem certeza que quer estar lá? Você pode me seguir. Eu quero assistir daqui. Meu Deus, você não veio aqui para ver o herói? Por que você mudou de ideia de repente? Enquanto isso, o mestre da torre mágica, que falava enquanto olhava para Glari, balançou a cabeça, incrédulo, para a garota audaciosa e seguiu em frente. Apesar de ser frequentemente rotulada como uma bruxa excêntrica ou uma feiticeira peculiar, seus discípulos consistentemente a descreveram como uma pessoa de coração mole. Mais uma vez, Frei mergulhou em contemplação silenciosa enquanto o mestre da torre mágica partia. Com licença. Glari, observando Frei, aproximou-se dele cautelosamente e fez uma pergunta. Isso dói? O ombro de Frei estava manchado de sangue, graças à jovem que cravou as unhas nele antes. Cuide da sua vida, garoto. Mesmo assim, Frei respondeu friamente a Glari, redirecionando seu foco para a cerimônia de verificação. Você jura, aqui neste lugar, que recebeu um decreto do Deus Sol? Sim. Em sua linha de visão estava o bispo, perguntando com voz solene, e Ruby, respondendo com uma expressão séria.
No entanto, os olhares dos nobres estavam fixos em Frei, não neles. A maioria deles, é claro, estava ansiosa para ver Frei, sentado ali com uma expressão taciturna no rosto, os ombros manchados de sangue, mas não tão ferozes como antes. Eu declaro. Suas palavras são a verdade. Os nobres, que já olhavam para Frei há algum tempo, agora voltaram sua atenção para a frente, aplaudindo vigorosamente enquanto o bispo fazia sua proclamação. Eca! Frei desviou os olhos de Ruby, olhando para o chão e mordendo o lábio. Glary, observando Frei meticulosamente, estendeu a mão cautelosamente para ele. O que? Em resposta, Frei recuou como um gato cauteloso, recuando. O gesto pareceu ao mesmo tempo divertido e um tanto lamentável. Eu não vou machucar você. Venha aqui por um momento. Glary se aproximou de Frei, que estava com uma expressão confusa, pegou um frasco de cristal e colocou-o em seu ombro. Chaalha! Seu ombro instantaneamente começou a se recuperar. Ai! Mordendo levemente o lábio porque doía bastante, embora ele negasse, Frei questionou cautelosamente Glary, que continuou a examiná-lo. Por que você está fazendo isto comigo? O que? Por que você está sendo legal comigo? Enquanto Frei falava, sua expressão lembrava de um gato ferido cujo orgulho havia sido ferido. Bem. Glary coçou a cabeça, sentindo-se um pouco confusa, mas depois se lembrou das palavras de seu mentor. Ele era o bastardo mais cruel do Império e provavelmente perderá seu status hoje, aqui mesmo, na frente de todos. Oh, você quer dizer aquele Frei de quem eles estão falando nos jornais? O que, você o conhece? Glary, que decidiu ajudar secretamente o herói, naturalmente tinha algumas informações sobre o notório Frei. Mas por quê? O homem que ela conheceu hoje, Frei, não parecia tão ruim quanto os jornais o retratavam. Na verdade, ele parecia um pouco lamentável. Ei, opa! Põe isto. O que é? É uma pomada que meu mentor desenvolveu, boa para feridas. Com isso, Glary recuperou o creme curativo que seu excêntrico mentor havia criado e entregou a Frei. Pronto, pensei que seu braço parecia um pouco desgastado. Fiel à sua palavra, o curativo em seu braço, que havia sido esfaqueado por Alice, estava coberto de sangue. O que você está fazendo? Você não vai aceitar? Frei olhou para o creme que Glary estendeu para ele e depois se virou com uma expressão fria. Eu não preciso da sua ajuda. O que? Eu não preciso da sua ajuda. Em tom de zombaria, Frei pronunciou as palavras. Não tente ter pena de mim. Sinto-me ofendido. Se você entende, saia do meu caminho. Basta ir para outro lugar antes de ser alvo. Você é como um gato cauteloso, não é? Cale-se. Re. Observando Frei se contorcer como um gato rangendo os dentes, Glary não pôde deixar de rir. O que? Você está realmente, hein? Frei olhou para ela com uma expressão perplexa, depois franziu as sobrancelhas ao vislumbrar seu rosto através das vestes. Acho que reconheço você de algum lugar. E então, coçando a cabeça, ele murmurou. SSSK. E então, em cima das bandagens de Frei, Glary passou um pouco de creme. Opa, você é uma pessoa má? Ela perguntou. Sim. Após um momento de hesitação, Frei respondeu, afastando a mão de Glary enquanto aplicava creme sobre o curativo. Então é melhor você não se envolver comigo. Você parece legal quando diz isso. Eu sou uma pessoa má. Depois de pronunciar essas palavras, Frei mudou uma cadeira para o lado, como se quisesse ignorar Glary. Ei, opa, você vai para a academia, certo? Você sabe disso? Glary, que também se moveu para o lado, entregou algo a Frei. Ei! Isso é muito importante. A princípio, Frei a ignorou, mas Glary balançou o botão na cara dele. É um botão do uniforme da Sunrise Academy. Ele respondeu com uma voz monótona. Realmente?
É realmente o botão do uniforme da academia. Aquele detetive suspeito estava certo. Terei que encontrar uma maneira de entrar no próximo ano. Glary murmurou para si mesma, olhando para o botão em sua mão com uma expressão séria. Isso é para retribuir o que você fez antes. Ainda olhando para longe, Frey falou em voz baixa com Glary. Não me entenda mal. Não estou exatamente grato. Sua voz manteve um senso de cautela, mas uma gratidão sutil permaneceu sob a superfície, provocando um sorriso em Glary. Por alguma razão, quero ajudá-lo. Foi a gentileza dele ou o instinto dela lendo os pensamentos de Frey? Glary lutou para parecer não afetada pelos olhares hostis ao seu redor, mas sentiu uma pontada de simpatia por Frey, que tremia involuntariamente diante da destruição iminente. Li um pequeno artigo no jornal distribuído pela igreja. Pegando delicadamente a mão de Frey, que tremia ligeiramente, talvez de nervosismo, ela falou baixinho com ele. Eles disseram que não conseguiram encontrar nenhuma evidência direta de seus crimes. Por que eu escondi tudo? Isso não é verdade. Você realmente não fez nada de ruim? Cale a boca, garoto. Mais uma vez, Frey deu um tapa na mão de Glary. Me deixe em paz. Ele falou com uma voz trêmula. Assim, a família imperial e a igreja declaram. Naquele exato momento, uma voz solene ecoou pelo salão de baile. O Sunrise Empire nomeia Ruby, uma garota comum, como seu segundo herói. Obrigado. Ruby curvou-se ligeiramente com a proclamação e recebeu um selo confirmando seu status como herói. Ele. Ela olhou para Frey, que estava do outro lado. Oin. Simultaneamente, aplausos irromperam por todo o salão de baile. Marcou o momento em que os destinos do herói e do rei demônio estavam prestes a ser revertidos. Eca. Em tal situação, Frey, que rangia os dentes silenciosamente, manteve a cabeça baixa em silêncio, assim como Glary em seu manto. Eles se entreolharam e depois inclinaram a cabeça. Por que você está com essa expressão no rosto? Por que você está rangendo os dentes? Eles trocaram olhares e então, quase simultaneamente, fizeram essas perguntas um ao outro. Bem, por favor, levantem-se de seus assentos, estamos esperando no corredor ao lado para dançar e tomar um lanche. Um servo ao lado de Ruby proclamou em voz alta. Chiado. Então, o som de arrastar cadeiras e conversas pôde ser ouvido por toda parte. Ufa! Nesse ponto, Frey sentiu uma sensação de alívio e levantou-se silenciosamente para sair. Frey Raum Luz Estelar. Uma voz gentil gritou inesperadamente ao lado de Frey. Por que você está no outro extremo? Demorei um pouco para encontrar você. Ruby, que acabará de descer do palco na frente deles, coçou a cabeça, com uma expressão bastante inocente enquanto perguntava. Palha. He. Foi uma situação hilária em que Ruby, uma garota aparentemente inocente do interior, deu a Frey uma corrida pelo seu dinheiro. Enquanto ela se afastava, risadas irromperam entre os espectadores que apreciavam a conversa cômica. Preciso falar com você em particular, junto com Frey. Você poderia vir comigo? Eu também. Sim, quero dizer, preciso que você me dê alguns conselhos sobre a festa do herói, e depois que terminar de falar comigo, preciso falar com você sobre o tratamento futuro de Frey. Herói. Ruby, que falava alegremente dadas as circunstâncias, cobriu a boca de vergonha quando o cavaleiro que a acompanhava interrompeu. Isso era um assunto confidencial, não era, me desculpe. Não foi. Seu guarda-costas falou enquanto se curvava para Ruby e depois olhava para Frey. Depois de falar com o herói, acho que você deveria se encontrar conosco por um momento. Por quê? Você não precisa saber disso. A mulher que o acompanhou até sua mansão durante a terceira provação rejeitou categoricamente a pergunta de Frey. Bem, tenha um bom dia, então. Com isso, ela se virou e saiu para o corredor com Ruby. As palavras deixaram Frey sem palavras, incapaz de responder. Ele parece terrível. O que, tão chato? Entrou sorrateiramente só porque foi convidado. Ele nem sabe para que servia.
Ele observou os nobres passarem por ele e saírem para o corredor, cada um fazendo um comentário. Eca! Ele juntou as mãos no colo e olhou para baixo com uma carranca. Um longo momento se passou. Que irritante! Uma empregada jovem e inexperiente continuou de onde os nobres pararam, franziu a testa para Frei, que ainda estava lá, e desapareceu. TSC. De repente, Frei, antes pálido e assustado, passou por uma rápida transformação na expressão e murmurou baixinho. Cálculo semanal de falsos pontos malignos concluído. 300.000 pontos. Você vai se arrepender disso. Tendo pronunciado essas palavras, Frei, que observava atentamente a janela do assentamento diante dele com um semblante sombrio, levantou-se do assento, preparando-se para sair. Com licença. Ele soltou um suspiro profundo e desviou o olhar, tendo ouvido essa frase várias vezes naquele dia. Vá embora, garoto. Ele olhou para o garoto que o olhava preocupado, um garoto que não sabia o que estava acontecendo no mundo. Como eu disse, não estou procurando simpatia. Sua voz sumiu quando ele fechou os olhos. Alegrar. Enquanto ela pronunciava essas palavras, ele ficou em silêncio, visivelmente surpreso. Barulho. Ao mesmo tempo, o creme cicatrizante escorregou dos braços de Frei. Seria porque já fazia muito tempo que um completo estranho não lhe oferecia algum calor? Frei ficou ali por um momento, sentindo um aperto no estômago. Você tem olhos tão gentis e é como se você se parecesse com ele, e isso é bastante. Ela continuou a encarar Frei, murmurando para si mesma antes de oferecer uma sugestão. Se você algum dia se tornar um plebeu, eu gostaria de convidá-lo para vir à Torre Mágica. Meu mentor tem precisado de um assistente ultimamente, e é um trabalho difícil o suficiente para existir como uma punição imperial, então tenho certeza de que é possível. Parece que você será espancado até a morte nesse ritmo, mas é melhor, não é? Meu mentor pode sobrecarregar você, mas você não morrerá. Então. Qual é o seu nome? Enquanto Frei tentava escapar para o corredor, ignorando intencionalmente a menina, ele finalmente fez a pergunta em tom abafado. Meu. Sim, vou me lembrar disso. Ao ouvir sua resposta, a menina sentiu pena de Frei. Meu nome é Glari. Ela inclinou a cabeça de uma maneira estranha. O que você disse? Brilho. Significa uma luz brilhante. Com isso, ela se virou para sair. Meus pais, de quem mal me lembro agora, me deram esse nome, desejando que eu fosse uma luz que brilhasse neste mundo sombrio. Bem, então, adeus. Com essas palavras persistentes, Glari desapareceu de seu assento em um instante, como se tivesse usado magia. Brilho? Frei ficou parado por um tempo antes de falar. Poderia ser aquela garota daquela época? Aturdido, ele murmurou. Realmente? O que você quer dizer com isso, realmente? E naquele momento, uma voz arrogante ecoou na frente de Frei. Meu magro e pobre Frei. Seu semblante antes ingênuo agora não estava em lugar nenhum. Você não veio por tanto tempo que eu mesmo tive que te encontrar. Com uma expressão orgulhosa e animada, o rei demônio Ruby abriu a porta do salão principal e se aproximou de Frei. Você gostaria de ter uma conversa íntima, só nós dois? Passando os braços em volta de Frei, ela sussurrou em voz baixa. Ok. Enquanto isso, naquele momento. Ah, olá. Rosvin, tendo dedicado um tempo extra para sua maquiagem glamourosa e consequentemente atrasada para a cerimônia de verificação, chegou apressadamente à entrada da sala de espera do grupo do herói. Estou um pouco atrasado, não estou? Ah não. Bem, então, com licença. Preocupada com a possibilidade de o herói ficar desapontado devido ao seu atraso na cerimônia, ela ignorou a explicação do cavaleiro e entrou na sala de espera. Logo, ela inclinou a cabeça. Este é o lugar certo? Ela perguntou ao cavaleiro ao lado dela. Não há ninguém aqui. Para sua surpresa, a sala de espera estava vazia. Eu não sei. Temos que verificar agora, só você, senhorita Rosvin, chegou.
Sua expressão ficou vazia ao ouvir isso. O que devo fazer? O herói está vindo para cá agora. Como faço para lidar com isso? Rosvin, por favor, sente-se primeiro. O que? O que? O cavaleiro agarrou o braço de Rosvin e a conduziu até uma cadeira. Não vá a lugar nenhum, fique parado. Depois de acomodá-la, o cavaleiro desapareceu. O que diabos está acontecendo? Ela murmurou para si mesma, intrigada com o motivo pelo qual o grupo do herói não havia chegado, apesar de ela estar atrasada. Uau! Eca! Uma comemoração animada irrompeu do lado, fazendo Rosvin, que quase chorou com o choque, virar a cabeça. Olá! Hein? Pelo canto do olho, ela viu Ferloche, que estava fazendo uma pausa depois de se dedicar a Ruby. Prazer em conhecer. Você é tão ridículo. Com licença. Rosvin, que tentava acalmar os nervos e estender a mão para Ferloche, pareceu intrigada com suas palavras. Então, seja bem-vindo à festa do herói, da qual você se juntou por toda a eternidade. Ferloche agarrou a mão de Rosvin e apertou-a vigorosamente, com um sorriso bobo no rosto. Seriamente. Ferloche falou mais uma vez, olhando diretamente para a perplexa Rosvin. Rosvin é tão ridícula. Eu vou corromper você. Frei, por que o silêncio? Compartilhe uma história divertida ou algo assim. Cale-se. Enquanto Ruby caminhava pelo corredor, ela disse isso com um sorriso malicioso e Frei retaliou com um olhar furioso. Que fofo. Até o brilho. É como se um gato ferido estivesse olhando para mim. Eu falei cala a boca. Ruby, sorrindo para Frei, deu um tapinha em sua cabeça, mas ele afastou a mão dela. Por que não tenta se dar bem comigo, Frei? Mas naquele momento, graças à defesa do sistema recém-formado, a mão de Frei foi desviada. Afinal, daqui a alguns meses você vai me ver tanto na academia que vai se cansar de mim? Ruby continuou acariciando a cabeça de Frei, que cerrou os dentes e se moveu para o lado. Venha aqui, Frei. Ignorando Ruby, enquanto Frei tentava se afastar, o rabo de Ruby de repente se enrolou em seu braço. Não importa o quanto você lute, você nunca poderá escapar de mim. Em sua verdadeira forma, Ruby usou o rabo para puxar Frei em sua direção. O que você acha desse visual? Você parecia não gostar da minha aparência infantil. Que tal essa forma voluptuosa? Você se arrepende? Não se tornando meu subordinado naquela época? Mas é muito tarde. Você já perdeu sua chance. Você está horrível. Ruby, que estava cheia de confiança, franziu a testa quando Frei olhou para ela com desdém. Qual é exatamente o seu gosto? Poderia ser. Eu odeio isso porque é você. Não importa sua aparência, você sempre parece odioso. É assim mesmo? Ruby sorriu com sua resposta. Que tal agora? De repente, Kani apareceu na frente de Frei. Meu senhor, preparei sua refeição. Estranhamente, Kani exibia um sorriso malicioso enquanto servia café em uma xícara. Como está, meu senhor? Bem. Frei, incapaz de se conter, deu um soco nela. Suspirar. Olhando para o punho que parou bem na frente de seu rosto, o rei demônio voltou à sua forma de herói Ruby. Se você tivesse se tornado meu subordinado, eu poderia ter desempenhado vários papéis para você. Ignorando Ruby, Frei acariciou os nós dos dedos enquanto continuava pelo corredor. Sem pressa. Não há necessidade de pressa. Ruby, que observava Frei com um olhar afetuoso, de repente se virou e franziu a testa. Sua expressão mudou imediatamente e ela olhou para trás. Depois de olhar para o mesmo lugar por um momento, Ruby se virou para Frei e perguntou com uma voz fria. Você parecia completamente indiferente, você também deve ter se incomodado comigo, hein? O que? Ultimamente, sinto constantemente o olhar de alguém sobre mim. O que é que você fez? Até eu posso sentir isso. Não sei do que você está falando.
Enquanto Frei respondia brevemente e caminhava pelo corredor, Ruby sorriu maliciosamente. Claro que você não faria isso. Com essas palavras, ela acelerou o passo. Olá, herói. Saudações. Caminhando pelo corredor, ela logo chegou à sala de espera, onde um cavaleiro prontamente a saudou. Olá, você está indo muito bem. Ruby cumprimentou calorosamente o cavaleiro. Frei, observe atentamente. Com um amplo sorriso, ela sussurrou no ouvido de Frei. Aqueles que você ama, aqueles que você gosta, aqueles que você queria proteger. Eles estarão sorrindo para mim, me elogiando e jurando lealdade a mim. Dito isso, Ruby olhou para Frei, que evitava deliberadamente o olhar dela. Quero ver a expressão em seu rosto enquanto você desmorona. Ela acrescentou tais palavras, seu sorriso ficando cada vez mais hipnotizado. Senhorita Ruby, por favor, espere um momento. No entanto, seu cavaleiro acompanhante, que ela havia enviado para a sala de espera anteriormente, bloqueou seu caminho, falando com ela em um sussurro apressado. Bem, a questão é... Venir. O que está acontecendo? Ansiosa para entrar na sala de espera, Ruby empurrou levemente o cavaleiro para o lado e deu um passo à frente. Olhando para dentro, sua expressão ficou fria. O que está acontecendo aqui? A sala de espera estava completamente vazia. A questão é, há pouco, a Santa e a senhorita Rosvin estavam aqui, elas disseram que estavam indo ao banheiro. Só 2 deles vieram? Mesmo com a convocação? Peço desculpas. O olhar de Ruby caiu e uma expressão confusa adornou seu rosto enquanto ela falava com o cavaleiro da escolta. O que você está fazendo? Frei, parado ao lado dela, acrescentou um sussurro com um sorriso zombeteiro, fazendo sua sobrancelha se contrair. Você não vai me mostrar alguma coisa? Suspirar. Na sala de espera vazia, Ruby estava sentada a uma mesa, olhando para Frei com uma expressão entediada. Isso é irritante. Frei, sentado em frente a ela, cruzou os braços e olhou para ela. Seus olhos, como sempre, brilhavam intensamente. Com isso, meu plano deu errado. O plano inicial de Ruby era levar Frei até a sala de espera e orquestrar uma traição por parte do grupo dos heróis, a quem ela havia convocado. Nada poderia ter perturbado Frei mais profundamente, tornando esse plano perfeito. Então, por que você me ligou? Por alguma razão, os membros do Hero Party não haviam chegado. Como resultado, tanto a família imperial quanto a igreja pareciam estar em estado de pânico, precisando apresentar o partido herói ao público em breve. No entanto, Ruby concordou com isso. Era apenas Frei. Uma linda nobre. Ela queria vê-lo quebrado, torturado, atormentado e caindo diante de seus olhos. TSC. Originalmente, o desejo de destruir de Ruby era direcionado para este mundo. Após a Grande Guerra há 1000 anos, os continentes foram lindamente revividos. O Império do Nascer do Sol, conhecido como o Sol Brilhante, era o continente ocidental onde coexistiam várias raças, enquanto o continente oriental era conhecido como um lugar místico. Quão divertido seria queimar e destruir os relacionamentos, o amor, os belos artefatos e as histórias tecidas nesses lugares. Portanto, Ruby queria incendiar o mundo para testemunhar as coisas belas e nobres desmoronarem por suas próprias mãos. Por que você perguntou por que eu liguei para você? Mas ultimamente isso também parecia estar evoluindo para um objetivo secundário. Neste mundo ela descobriu aquele, talvez o único na história, tão belo e nobre. Alguém que, independentemente das dificuldades e adversidades que enfrentasse, nunca quebraria ou seria corrompido, mas sempre seguiria em frente. Foi porque o herói que era o destinatário de todos os seus desejos destrutivos apareceu. Aquilo é. Quão doce seria testemunhar sua expressão ao contemplar este mundo, que ele amava, consumido pelas chamas. Quão hipnotizante seria vê-lo sofrer, vê-lo desmaiar. Portanto, Ruby estava se preparando ainda mais diligentemente para destruir o mundo, mas... Eu vou te contar agora. No entanto, ultimamente, algo a deixou insatisfeita. Afinal, toda a sua motivação derivava do desejo de testemunhar o homem antes de desmoronar.
Ele estava vivendo muito confortavelmente atualmente. Ele não ficou abalado. Numa palavra, não houve crise. E Ruby não queria uma situação tão branda. Clark. Depois de olhar um pouco para Frey, Ruby estalou os dedos e a porta da sala de espera trancou-se com força. O que você está fazendo agora? Frey olhou para Ruby com um olhar cauteloso. Uau! Observando o olhar vigilante de Frey, Ruby levantou-se lentamente da cadeira. Se não houver crise, eu criarei uma. E então, aproximando-se dele lentamente, ela murmurou para si mesma. Vou isolar você, Frey. Bem aqui hoje, farei com que todos no mundo te odeiem e vou isolar você completamente. O que? Percebendo a mudança de Ruby, Frey levantou-se rapidamente, mas... Pegar. Ah! Com uma velocidade surpreendente, Ruby agarrou seus braços e o forçou a cair no chão. O que? O que você está fazendo? Apenas fique parado. Assustado, Frey tentou se libertar, mas Ruby o conteve com uma força esmagadora. Rachadura. O braço esguio de Frey foi puxado com força por Ruby e ela rapidamente o derrubou no chão. Ah! Lágrimas brotaram dos olhos de Frey e ele olhou para Ruby, que estava deitado em cima dele, segurando seus braços com firmeza, os olhos tremendo. Espremer. Com os braços de Frey em suas mãos, Ruby, agora inconscientemente afirmando o domínio, começou a falar com os dentes cerrados. Eu quero ver você quebrar, Frey. Gemido. Se eu pudesse simplesmente ter atacado você, eu poderia ter matado você no meio do caminho, deixado as pessoas verem você morrendo e traí-lo até que a verdade fosse revelada, e então desfrutar de seus arrependimentos tardios. Ruby, dizendo isso, falou com uma expressão arrependida. Mas, infelizmente, nosso sistema parece interferir nos ataques. Por quê? Ao ouvir as palavras de Ruby, Frey, de olhos arregalados, perguntou com os olhos bem abertos. Por que você está perfeitamente bem, mesmo que esteja me atacando? Bem, aprendi recentemente com uma garota estúpida que continuou me machucando. Então, Ruby falou com um sorriso malicioso. Acho que a proibição de ataques entre você e eu depende da intenção do agressor. O que você quer dizer? Isso não é um ataque, Frey. As próximas palavras que saíram da boca de Ruby deixaram os olhos de Frey arregalados em estado de choque. De acordo com o sistema, este ato é considerado um ato de carinho. Ao ouvir essas palavras, Frey começou a suar profusamente. Ruby, olhando para ele, sussurrou baixinho enquanto lambia os lábios. Bem aqui e agora, vou corromper você, Frey. Enquanto isso, naquele momento, eu sabia, algo está acontecendo. Glary, de braços cruzados, andava pela sala de espera. Definitivamente há algo, tenho certeza disso. O homem chamado Frey, que ela acabará de conhecer, continuava chamando sua atenção por algum motivo inexplicável. Por que isso aconteceu? Cada vez que ele recebia críticas ou olhares frios de outras pessoas, ou enfrentava traições, ela sentia uma pontada, como se aquilo estivesse acontecendo com ela. Claro, ela sempre se sentiu triste quando viu pessoas famintas durante seu tempo nas ruas. Mas desta vez foi um pouco diferente. O nobre desgraçado, Frey, de quem ela só tinha ouvido falar. Apesar de vir de linhagem ducal, ele parecia acostumado ao desdém e às críticas do povo. Quando ela o encontrou mais cedo, ele resistiu estoicamente aos duros julgamentos daqueles ao seu redor. E ele parecia tão diferente dos rumores que ela tinha ouvido sobre ele. Não foi só isso. Por alguma razão, sua expressão mudou estranhamente ao ver sua adversária, Ruby, ou a maneira como ele a tratou quando a viu e imediatamente se virou. O que estava acontecendo na sala de espera agora? Talvez eu deva dar uma olhada rápida. De alguma forma inexplicável, ela sentiu simpatia por Frey quando ele foi levado à força por Ruby, parecendo inesperadamente vulnerável. Foto. Depois de andar fora da sala por um tempo, Glary silenciosamente sacudiu o dedo. Rachadura. Um canto da janela opaca da sala de espera quebrou só um pouquinho. A habilidade destrutiva de Glary tornou-se tão refinada que ela podia controlá-la nos mínimos detalhes. Gole.
Aproximando-se da pequena abertura por onde a luz vazava, Glary respirou fundo e espiou lá dentro. Ela imediatamente cobriu a boca. Pare, deixe ir. Ficar parado. Solte. Ruby estava em cima de Frey, segurando seus braços, e Frey lutava com todas as suas forças. O que é isso? Não importa como você olhe, era uma situação em que Frey estava prestes a ser atacado por Ruby. Da coincidência à inevitabilidade. Deixe ir. Ah! Ruby, apertando ainda mais os braços que lutavam de Frey, olhou para ele com uma expressão serena. Lamber. No instante seguinte, sua língua úmida roçou o pescoço de Frey e traçou sua bochecha. Ah! Sentindo a sensação úmida e arrepiante, Frey tentou virar a cabeça, mas Ruby, pressionada intimamente contra ele, manteve o rosto contra o dele. Beliscar. Começando pelo pescoço e deixando um rastro persistente até a bochecha, Ruby subiu, girando a língua em volta da orelha dele e, eventualmente, levando toda a orelha dele para dentro da boca. Eca! E naquele momento, Frey torceu o corpo com toda a força e chutou Ruby no abdômen. Faísca. No entanto, quando o pé de Frey fez contato, uma barreira protetora se materializou em torno de Ruby. Que adorável! Simultaneamente, a perna de Frey ficou mole. Aproveitando a oportunidade, Ruby, com um sorriso gentil, segurou sua perna. Eu não esperava que você fosse tão agressivo. Então, Ruby envolveu a perna de Frey em volta da cintura. Espremer. Ruby, mais uma vez envolvendo Frey, exerceu uma força poderosa. Não. Pare com isso. Eu não quero. Frey, olhando para Ruby com uma expressão pálida, começou a chutar e gritar em desespero. Frey, com o rosto sem cor, recorreu a chutes e gritos em uma tentativa desesperada de se libertar. Me aceite. Ruby, lançando um olhar frio para Frey, rapidamente o silenciou pressionando a boca contra a dele. Gole, gole. Ruby começou a compartilhar sua saliva com Frey, sua língua entrando suavemente em sua boca. Oprimido pela suavidade da língua de Ruby e pela doçura de sua saliva, Frey sentiu uma onda de tontura. Enquanto a saliva de Ruby continuava a fluir em sua boca, quase sufocando-o, os olhos de Frey ficaram vidrados e seu corpo começou a tremer. Ufa! No momento em que os olhos de Frey estavam prestes a se fechar, Ruby ergueu ligeiramente a cabeça. Pingar! No momento em que o fino fio de saliva que os conectava finalmente se rompeu, Ruby roçou ternamente os dedos na bochecha de Frey. Frey. Ela dirigiu uma pergunta a Frey, que ainda tinha um olhar vazio. Qual é a sensação de ter sido invadido assim? Ruby falou baixinho enquanto acariciava suavemente a barriga de Frey, onde a saliva misturada permanecia. Você já está contaminado por mim. Enquanto Ruby falava com um sorriso malicioso, a expressão de Frey mudou como se ele achasse revoltante. Theo. No momento seguinte, Frey, ainda segurada por Ruby, cuspiu no rosto dela. Lamber. Implacável, Ruby se concentrou em Frey, lambendo a saliva que cuspiu. Primeiro objetivo alcançado. Agora só preciso esperar o efeito se espalhar. Com uma expressão de felicidade nos olhos, ela continuou a acariciar o abdômen de Frey, esperando que sua saliva o invadisse completamente. Isso originalmente não fazia parte do plano. Então, a atenção de Ruby foi atraída para um anel na mão de Frey. Ver coisas assim me dá vontade de cruzar os limites. No meio da luta, uma luva branca foi retirada, revelando um anel branco no dedo anular da mão esquerda de Frey. Até onde Ruby sabe, o anel foi, sem dúvida, feito a partir da pedra da pureza. Não. Frey, percebendo as intenções de Ruby, chutou-a desesperadamente. Chiar. Claro, seus chutes foram bloqueados e Ruby mais uma vez envolveu suas pernas enfraquecidas em volta da cintura. Svi. Com uma das mãos, Ruby amarrou os braços de Frey acima da cabeça e, com a outra, agarrou a camisa dele. Rasgar. Com um movimento único e rápido, ela rasgou a camisa dele. Os botões se espalharam e sua camisa estava em farrapos. Ah!
Com uma respiração irregular, Ruby alcançou a bunda dele pressionando seu abdômen contra o dele. Bom. Seu abdômen estava quente. Sem dúvida, a saliva que ela inseriu estava fazendo seu trabalho. Veja isso. Com tudo se encaixando, Ruby satisfeita começou a insultar Frey. No final, quer você se alinhe comigo de boa vontade ou eu o force, é apenas uma questão de escolha, não é? Seus olhos ainda estão vivos? No entanto, os olhos de Frey continuaram a brilhar com ódio e aversão. Maravilhoso! Para Ruby, a intensidade inabalável em seus olhos, independentemente das circunstâncias, tinha uma beleza própria. Verdadeiramente. A antecipação do prazer que ela sentiria quando aqueles olhos finalmente escurecessem já a percorria. Sim, Frey. Já que chegou a esse ponto. Além de isolar você aqui, eu irei completamente. Ruby olhou para Frey, que estava olhando para ela o tempo todo, e com esse pensamento em mente, ela se aprofundou nele. Te quebrar. Fiz. Naquele momento, uma barreira quase imperceptível apareceu. Svi. As pernas de Frey, que estavam enroladas na cintura de Ruby, escorregaram, o calor no abdômen de Ruby desapareceu e os braços de Frey ficaram livres. Aviso. Sua ação atual é classificada como um ataque 1 ponto. Você pode me cegar o quanto quiser, mas não pode ir além disso. Então, uma mensagem vermelha apareceu na frente de Ruby. Fiquei muito animado. Sentindo uma sensação de perda, Ruby bateu na delicada barreira que a separava de Frey e falou. Por enquanto, vamos nos acalmar e então. Ela falou com um sorriso. Abra a porta. Bang bang bang. Ruby arregalou os olhos ao ouvir a agitação na porta. Eu configurei a magia anti-reconhecimento, não foi? Ela estava confiante de que, ao trancar a porta, também havia lançado um feitiço para impedir que alguém descobrisse aquele local. O que estava acontecendo? A maçaneta da porta foi quebrada, provavelmente devido a um impacto externo. Quem ousaria ignorar sua magia? Além disso, para quebrá-lo completamente? A porta parece estar aberta. Rangido. Vendo a situação, Ruby percebeu que alguém estava abrindo a porta. TSC. Ela rapidamente tomou uma decisão. Ela teve que acelerar seu plano de isolar Frey. Então. A atmosfera na sala esfriou. O que está acontecendo aqui? A escolta de Ruby, Vener, liderando um grupo de criadas, cavaleiros e alguns nobres que passavam, fez uma pergunta em meio à situação tensa. Isso é. Ruby, com as roupas um tanto desgrenhadas, respondeu com olhos baixos e voz trêmula. Eu estava conversando com Frey e... Ele de repente. Ela parou ali, curvando a cabeça profundamente. É o bastante. Vener colocou a mão no ombro de Ruby, envolvendo-a com uma capa. Passo. Ela começou a se aproximar de Frey com uma expressão fria. Você sabe muito bem o que fez. Eu tossi. Antes que Frey pudesse se explicar, Vener deu um soco em seu abdômen. Eca. Levantar. A visão de Frey ficou ligeiramente turva quando ele abaixou a cabeça e Vener agarrou seu cabelo. Tapa. Ela deu um tapa forte na bochecha de Frey. Apenas espere. Você ousa tocar no herói? Você está fora de si. Vou executar você agora mesmo. Por favor, espere um momento. Enquanto Vener continuava a se dirigir a Frey com desprezo, ela olhou para baixo e sentiu alguém agarrando sua perna. Ei, você tem que ouvir. Por que você está sendo teimoso? Foi Glary, a mesma pessoa que conduziu todos a este local. Saia do caminho, garoto. Ei! Não faça isso. Você ainda não sabe de nada. Esse cara é. Apesar do apelo desesperado de Glary enquanto segurava a perna de Vener, Vener ficou parado. A mulher, uma fervorosa admiradora da justiça, era inegavelmente uma elite. Ela se formou como a melhor aluna da Sunrise Academy há apenas um ano e foi até presidente do conselho estudantil.
No entanto, ela não teve a perspicácia de reconhecer o discípulo do mestre da torre mágica, que havia saído ao mundo pela primeira vez hoje. Tosse. Nojento. Vener já havia formado a convicção de que este incidente foi uma situação em que o herói Ruby tentou reformar o perverso Frey, mas se viu quase oprimido por seus avanços repulsivos. Espere. Ela é uma heroína. Como um herói poderia ser dominado? Então, você está dizendo que o herói atacou Frey? Então, Vener viu Glari como um obstáculo. Se você não se mover agora. Ela estendeu a mão com uma expressão fria. Se fosse o contrário. Evitando o aperto de Vener, Glari gritou com os olhos bem fechados. O que você faria se fosse o contrário? Um silêncio arrepiante envolveu todos os presentes. Uau! Porém, esse silêncio. Ha 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 ha. É engraçado. Logo foi substituído por risadas zombeteiras e comentários sarcásticos. Bem, você tem alguma evidência? Eca. Enquanto Vener fazia a pergunta naquela situação, Glari rangeu os dentes. Ah! De repente, alguém a puxou por trás, fazendo-a tropeçar para trás. Eca! Recuperando-se, ela esfregou o traseiro dolorido, determinada a ficar de pé novamente, apesar do desconforto. Observando os olhares escárnios coletivos dirigidos a Frey, ela ficou com uma expressão atordoada. Algo está errado. E então, Glari ficou pálido. Isso não está certo. Resmungando para si mesma, Glari tentou se levantar. Deu um passo para trás. A pessoa que puxou Glari de volta sussurrou para ela, fazendo-a hesitar por um momento. Ouvir. Quem é mesmo? Não preciso de interrupções. E naquele momento. Bum! Ah! Um estrondo retumbante ecoou por toda a sala. Tosse. Depois que a poeira baixou, Vener se viu presa contra a parede. Você! Tossindo por um momento, ela desembainhou a espada apressadamente quando o responsável pela perturbação se aproximou dela. Svi. Seu oponente também desembainhou sua espada, quebrando habilmente a de Vener, deixando-a atordoada segurando apenas o punho. Herói e Vener. Com uma espada apontada para o pescoço de Vener nesta situação tensa. Você está sendo convocado pelos superiores. Isolde lutou para controlar a energia quente dentro dela. Você. O que você está fazendo agora? E também. Com uma aura autoritária, ela voltou sua atenção para Ruby. Herói, você e eu discutiremos mais tarde. Ela olhou para ela com desconfiança. Vener, siga-me. Mas. Me siga. Após um breve momento, enquanto Isolde pegava Vener e saía da sala, Ruby mastigava os lábios ansiosamente. Frey. Aia. Localizando Frey, que caiu no chão enquanto recuperava o fôlego, ela perguntou. Não me diga, você planejou tudo isso? Ela perguntou, franzindo a testa. Talvez. Frey respondeu com um leve sorriso. Bem. Ruby olhou intensamente para Frey. Cuide bem dele. Ela sussurrou com uma voz gentil. Afinal, você agora é meu. Acariciando suavemente seu abdômen, ela sorriu. Ele. Então, lançando um olhar para Frey, que mais uma vez empalideceu, Ruby acariciou carinhosamente sua barriga mais uma vez antes de sair da sala. Seguiu-se um momento de silêncio. Eca. Algum tempo se passou desde que Vener foi preso à parede e Frey permaneceu sentado no chão, as pernas enroladas em volta dos braços. Bleh. De repente, Frey começou a vomitar. Blah. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ele cuspia saliva. Eca. A saliva que Ruby forçou nele formou uma poça no chão. Aia. Frey, olhando, começou a murmurar com a voz trêmula. Eu não serei corrompido. Mulher estúpida. Sentindo o calor e a estranha sensação que o dominava começando a desaparecer, ele continuou.
Mais tarde, eu usarei isso contra você. Sentindo em primeira mão os efeitos do que Ruby havia deixado com força por todo o corpo, Frey fez o possível para expulsá-lo. Bip, bip, bip. Eca. Quando o dispositivo de comunicação tocou, ele se recompôs e atendeu. Frey. O que aconteceu? Ouvi dizer que você brigou com Ruby. Clana. Então ouviu as vozes familiares de Clana e Serena. Você não deveria interagir com Ruby durante a missão, certo? O que aconteceu? Não é grande coisa, apenas um pequeno incidente. Você não precisa se preocupar. Mais ainda. Estou bem. Sério, estou. Tranquilizando-a com um tom suave, Frey percebeu sua preocupação. Eu te amo, Clana. Fechando os olhos brevemente, ele sussurrou. Eu também. Ao ouvir isso, e um tanto surpreso, Clana respondeu. Bip. Frey encerrou a comunicação. Com um olhar distante, ele tentou mecanicamente se livrar dos rastros que Ruby deixou dentro dele. Você sabe o que? O que? O jovem mestre atacou o herói. Não estou nem surpreso agora. Vozes chegaram até ele de uma lacuna que Glary havia aberto antes. Quando aquele pirralho vai morrer? Percebendo que as vozes pertenciam aos servos que já trabalharam em sua mansão, Frey baixou a cabeça silenciosamente. Missão oculta. Conteúdo da missão. Corrupção. Uma janela do sistema apareceu diante dele. Missão oculta. Recompensa. Tudo. Esta janela do sistema brilhou mais do que nunca. Missão oculta. Você aceita. SN. Enquanto assistia ao aviso, com a mão cobrindo a boca, Frey inconscientemente tentou pigarrear. Grito. Ao ouvir um barulho à frente, ele fechou a janela do sistema e olhou para a frente em silêncio. Olá. Quando a porta se abriu, revelou Glary com uma expressão trêmula. O que eu fiz? Ao ver Frey na sala, sua expressão sombria e pigarro inconsciente chamaram a atenção de Glary, provocando sua reflexão interna. O que exatamente? Pouco antes de entrar na sala, ela ouviu involuntariamente a conversa de Frey, onde ele parecia indiferente. Os ecos de sua ânsia de vômito e as discussões silenciosas entre as criadas que passavam no corredor permaneceram em sua mente. Agora, ela estava olhando para o estado lamentável do jovem diante dela. Opa! Após uma pausa pensativa, Glary se aproximou dele cautelosamente. Desculpe. Então, ela se curvou e chorou. Naquela época, eu deveria ter insistido mais. Ela estava cheia de arrependimento. Eu fui tão estúpido. Ela lamentou não ter sido mais assertiva antes, quando Ruby acusou Frey. Mas, na realidade, Glary não teve escolha. Ruby a examinou com suspeita. Se ela se tornasse o foco de Ruby, possuindo um poder mágico tão potente que enervava até a própria Glary, ela não teria sido capaz de ajudar o herói ou encontrar uma maneira de frustrá-la. Assumir uma postura mais forte parecia impossível. É claro que, graças a Ruby, que era imune a fotografias e dispositivos mágicos de gravação, o simples fato de ela ter chegado tão longe sem qualquer evidência já era notável. Opa! Com as mãos entrelaçadas, Glary se aproximou de Frey com cautela. Por que você não disse a verdade? O que? Os olhos de Frey se arregalaram. Eu vi, o herói, ela disse que você. Glary falou com Frey, com uma expressão séria no rosto. Se perder. Frey a empurrou e seus olhos se arregalaram. Não se envolva comigo. Frey olhou para o anel em sua mão esquerda. Então, o silêncio os envolveu. Passo. Os olhos de Glary se estreitaram e ela começou a se mover lentamente. Não haja como se você me conhecesse. Vá embora. Frey tentou afastá-la novamente, mas recuou confuso quando Glary se abaixou e estendeu a mão na frente dele. Svi. Mas Glary apenas colocou a mão na bochecha dele.
O creme, eu disse para você usar. Um momento depois, os dedos macios e quentes de Glary esfregavam suavemente sua bochecha. Vai doer, fique quieto. Glary esfregou a bochecha, aparentemente imperturbável por qualquer resíduo da baba. Meu sonho é proteger os outros. Ela falou com uma voz trêmula. Era uma vez, minha vida estava em perigo e houve alguém que me salvou. Ele me deu este anel também. Veja, é muito bom, não é? Ela ergueu o anel radiante do dedo anular da mão esquerda até o rosto dele, e os olhos de Frey piscaram. Então, assim como ele, eu queria proteger alguém. Glary o observou com a cabeça baixa. Acho que nem mereço isso. Ela olhou para Frey, que estava sem palavras. Você foi ameaçado? Ou existe outra razão? É porque sou mau. O que? Porque eu fiz algo errado, algo muito feio e nojento. Então, o que aconteceu foi justificado e não há nada de errado com isso. Depois de observar Glary em silêncio, Frey se levantou. Então esqueça o dia de hoje, garoto, e não se envolva mais comigo. Deixando essas palavras para trás, Frey cambaleou em direção à saída da sala, deixando Glary sozinho. Devido a isso, Glary abaixou a cabeça com uma expressão desanimada. Herói, eu. Com os olhos trêmulos, ela agarrou o anel no dedo mínimo. Por falar nisso. Quando Frey estava prestes a sair pela porta, ele parou e olhou para trás. Obrigado pelo creme. Então, ele lhe ofereceu um sorriso genuinamente gentil, que não aparecia em seu rosto há muito tempo. Obrigado pela ajuda, garoto. Deixando essas palavras para Glary, de olhos arregalados, Frey abriu a porta silenciosamente e saiu da sala. Um momento de silêncio encheu a sala. Claro. Glary, que havia removido o anel e agora o colocado de volta, murmurou, quebrando a quietude. Vamos começar ajudando. Não faz sentido afirmar que protege alguém se você não pode nem ajudar. Com uma expressão determinada, ela murmurou. Então, eu tenho que ajudar aquele homem de alguma forma. Ela contemplou sua meta recém-estabelecida. E também. Claro. Eu também tenho outro objetivo. Tocando o anel em seu dedo anular esquerdo, ela refletiu sobre o desejo que havia sido tímida demais para expressar antes. Tenho uma grande dívida com o herói. Naquele dia, Glary brilhou excepcionalmente. Enquanto isso, naquele exato momento. O que é isso? Frey, prestando pouca atenção aos olhares curiosos dos outros, dirigiu-se ao banheiro para se livrar dos restos da saliva de Ruby. Isso é. Ao ver a janela que apareceu logo após ele recusar a missão de corrupção, ele ficou genuinamente perplexo. O que na Terra? Missão DLC. Conteúdo da missão. Condições de conclusão. Recompensa. Ele estava olhando para uma janela brilhantemente odorada ou com um desenho que ele nunca tinha visto antes. Foi um momento em que a coincidência levou à inevitabilidade.